assim, vamos dividir as coisas. Eu acho que o padre Fábio de Mello errou. Eu acho que o padre Fábio de Mello vem errando. Ele vem errando quando o popstar, quando o famoso toma o lugar do sacerdote. O padre Fábio de Mello ganhou uma proporção de fama que ele mesmo alimentou, com piadas ou com um lado de humor ali, sempre presente na internet, que acabou o quê? O lado do popstar, o lado da fama, o lado da visibilidade, do engajamento, tornou-se muito maior do que, de fato, o ser humano que escolheu ser padre, que escolheu trazer, né, para a realidade dele e dos que o cercam e dos que os procuram, o conselho, o afago, o carinho, a compreensão. Porque qual é o papel, independentemente da religião? O papel do pastor na igreja evangélica, quando você vai num centro espírita, quando você vai na igreja católica, o papel de quem lidera aquela congregação é o papel discreto e forte. É o papel humilde e presente. É o papel da força. É o papel da inspiração. Qualquer um de nós que já tenha precisado buscar, e acredito que todos nós, em um ou vários momentos da vida, a gente já precisou buscar o quê? O fortalecimento da nossa fé. A gente já precisou buscar os mandamentos da vida, do perdão, da humildade, da sensatez, da coerência. Todos nós. A gente, várias vezes na vida, precisa buscar dentro da gente os valores e também a gente busca, às vezes, numa figura física, independentemente da sua fé, Deus, Jesus, Buda, não importa. A personificação da fé, ela é muitas vezes colocada nesses seres humanos, como o padre, como o pastor, como um líder religioso, aquele que de fato você, por algum motivo, quer ouvir e precisa dele para desabafar. A partir do momento que o padre Fábio de Mello, não que ele tenha deixado de ser padre, mas é isso, Evinha, e muitos do que estamos escrevendo aqui, a gente está indo na mesma coerência, né? A gente está indo no mesmo caminho de ideia. Entrou a vaidade no lugar, entrou o ego, a vaidade, a necessidade de ser alimentado por essa mesma internet, que ele, nesses 3 posts, classifica como, olha aqui, ó, algo como uma armadilha que o diabo criou, o mundo virtual. Armadilha que ele também faz parte, armadilha que ele também, de alguma forma, alimentou. Quando ele vai para a própria rede social, na minha opinião, e quero saber de vocês, se ele passa de fato e passou por alguma situação dentro da cafeteria, que o valor que estava ali não era o valor que ele ia pagar, e ele de fato não sentiu que o gerente, o padre Fábio de Mello, também não é desproporcional diante daquela situação que poderia ter sido resolvida somente ali. Você ter ido para as redes sociais, expor aquele gerente e ele acabou perdendo o emprego. Porque o padre Fábio de Mello, olha a incoerência das coisas, gente. Ele classifica que os ataques que ele vem levando, que os ataques que estão fazendo ele pensar em desistir, o que de fato é muito triste, mas que os ataques, o mundo virtual, o mundo do ódio, aonde ele culpabiliza as pessoas, ou muitas das pessoas que estão o atacando, porque você está descontando em mim as suas insatisfações pessoais e as suas frustrações e está vindo me atacar, ele classifica que o fato em si, com o ataque, é desproporcional. Mas, padre Fábio de Mello, o senhor chegou a pensar também o quanto foi desproporcional o que você passou dentro daquela cafeteria e levar isso a público, a ponto de criar essa novela maluca que a gente está acompanhando, inclusive do cara perder o emprego? Se a gente for falar aqui de desproporcional, é desproporcional à atitude do próprio padre Fábio de Mello. Então, não existe uma coerência desse raciocínio. Ó, isso foi muito desumano, ele ter feito isso. Não, exatamente, Sandrinha.
O padre Fábio de Mello, ele questiona o quanto é desproporcional o ataque que ele está levando por causa disso, mas a gente também questiona o quanto é desproporcional ter utilizado a internet para meter o pau num garoto lá, no cara gerente, e o cara perdeu o emprego. Isso também é desproporcional. Qual a intenção por trás disso, padre Fábio de Mello? É isso que as pessoas também não entendem. É por isso que agora os ataques ou os adjetivos direcionados ao padre são do quê? De vaidade, de arrogância, de falta de humildade, de ego, de estrelismo. Por que que essas palavras estão sendo colocadas? Inclusive aqui, ó. Aqui e nas páginas. Porque a atitude que o padre Fábio de Mello teve em relação àquela situação é abastecida disso, abastecida desse estrelismo. Qual a intenção por trás disso? Qual foi a intenção? Porque, gente, é muito louco. Quando a gente começa a acompanhar as coisas e a gente segue os famosos e tem gente que tem uma necessidade gigantesca de tudo que acontece na vida, pura e simplesmente abrir a internet e querer desabafar, que cai muito naquilo que eu estava falando para vocês. Todo mundo que abre a internet, todo mundo que vai lá e expõe uma situação, é porque no fundo, está esperando o quê? Uma aprovação. É isso que o padre de Mello estava esperando. Aprovação. Ele achou que ao abrir lá essa situação, ao expor na internet o que tinha acontecido, as pessoas iam ficar do lado dele. Qual foi a intenção por trás disso? Tinha necessidade? Óbvio que não. Olha as consequências desse ato. E agora, a sensação que me dá, e acredito que de vocês também, e até quero ver os comentários aqui, a sensação que me dá é que os ataques estão fervorosos, as pessoas realmente ficaram incomodadas com a atitude dele. O padre Fábio de Mello foi desaprovado, a atitude dele foi feia, ele foi cancelado, e ele não está, e nem estava, como nenhum de nós, pronto para isso. Como eu disse no início da live. A gente não está preparado para ser cancelado, achincalhado. Só que se a gente não está preparado, o que a gente tem que ter com a nossa liberdade de expressão? O que a gente tem que ter com a nossa liberdade dentro da internet? A gente tem que ter responsabilidade, a gente tem que ter discernimento, a gente tem que ter qual é a intenção por trás daquilo que a gente expõe. Se a intenção de fato é algo muito pessoal, se a intenção de fato é dividir, é compartilhar algo nobre que possa servir de inspiração, ok. Agora, se a intenção por trás da visibilidade que algumas pessoas buscam é pura e simplesmente a lacração e a consequência desse ato, que é a demissão de uma outra pessoa, bababá, que era gerente, tinha acabado de entrar naquela loja que era nova, qual era a intenção? Porque se a intenção é lacrar, se a intenção é querer viralizar, achando que vai receber apoio às custas da desgraça alheia, a vida te devolve a cavalo. Olha aqui, se a intenção por trás desse desabafo do padre era lacrar, era receber apoio em virtude e trazendo como consequência uma desgraça alheia, o cancelamento, ele vem porque quer queira, quer não, embora a internet não seja a terra de ninguém, embora a internet, por um lado, até a enquete está aí, seja movida pelo ódio, as pessoas vão lá, elas gostam de opinar, faz parte. Existe também uma coisa que é a responsabilidade daquilo que a gente opina, daquilo que a gente disserta e daquilo que a gente expõe. Eu acho que a grande questão dessa situação do padre Fábio de Mello, que agora ele está, obviamente, desesperado, sofrendo ataque de todo quanto é lado, e acaba trazendo esse desabafo, ainda, inclusive, voltado para a saúde mental, está próximo de desistir. Ele traz uma reflexão sobre a internet? Traz, mas é a própria internet que ele faz parte. Se ele hoje está sendo atacado com tanto ódio, é porque, de fato, o desabafo dele, com aquela intençãozinha de lacrar, também foi carregada de más